Olá, a paz. Vamos falar sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Esse é o tema da nossa 7ª lição. E é muito interessante que a leitura em classe escolheu a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa, aquela que é uma inspiração linda, né? E dificilmente a gente vê uma mulher como aquela. Ela é incrível, né? Tudo que ela faz e como ela se dispõe a fazer, como ela é uma boa mãe, boa esposa, empreendedora, trabalha fora, em casa, cuida de tudo e nada sai do controle dela. Então, assim, é um exemplo incrível e vai de encontro a tudo que dizem que a Bíblia é machista. Não, a Bíblia não é machista. A Bíblia é um excelente manual para defender os direitos das mulheres, se bem estudada e analisada. É claro que reconhece a posição do homem como líder para liderar a família e a casa, mas também reconhece e coloca a mulher em um lugar de honra, que deve ser respeitado. A mulher é admirável. A verdade prática diz assim: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Só que a auxiliadora, a ajudadora, não significa que seja menos, não é uma serviçal. Esse mesmo termo usado para descrever a ajudadora é atribuído a Deus em Salmos, quando ele é invocado. Deus é o meu ajudador. Então isso não faz da mulher menos. Pelo contrário, isso denota que há situações em que os homens não são capazes sozinhos. Ele não conseguiria sozinho, não seria bem-sucedido sozinho. E Deus viu isso desde o princípio. E em razão disso ele criou a mulher, para estar ao lado e ser a ajudadora. Isso é lindo, isso é bom e não há problema nenhum nisso. As escrituras apresentam a mulher virtuosa como um símbolo da feminilidade. A mulher é retratada como um modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora, empreendedora e exemplar. Porém, nos tempos modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Deus apresenta a mulher com um nobre papel. Deus não tem nada a ver com a ideia de dominação ou inferiorização ou a exploração da mulher pelo homem. Não. No plano criacional, ele criou ambos iguais, né? Diferentes em gêneros, mas iguais, com funções diferentes, um para completar o outro. É importante entender isso. As mulheres foram criadas para serem auxiliadoras, sim. E aí é interessante essa parte também, trazendo para nossa realidade, que às vezes os homens acham que quando fazem qualquer coisinha eu vou ajudar a mulher. Não, algumas coisas é papel dos dois. Quando um não pode, o outro faz. Então, assim, na verdade é a mulher que ajuda, né? Então poderia o homem estar fazendo tudo. Mas não, é para ser repartido. É para dividir o fardo, né? O fardo de liderar desempenhado pelo homem também não é fácil. Se ele fazer exatamente como as escrituras mandam, ser um líder pesa. Ser um líder tem muita responsabilidade. Então, da mesma forma que nós dizemos para os homens que eles não devem ser ásperos, não devem ser grosseiros, não devem ser violentos, não devem ser rudes, isso também serve para as mulheres. As mulheres também não podem desenvolver esse tipo de comportamento. Pelo contrário, elas têm que ser o refrigério para os homens, um descanso, o porto seguro, né? Que ele deseje retornar para sua casa e saber que ali ele tem paz, que ele tem tranquilidade, que ele está seguro e que ele tem uma mulher maravilhosa e não uma mulher rixosa, né?
A gente precisa ensinar isso também para os pequenos, essa diferença de papel, essa diferença de gênero, esse respeito, isso é muito importante, porque ou se está num extremo ou se está em outro, ou você é machista, ou você é feminista, né? A Bíblia é machista, a Bíblia é feminista. Não, a Bíblia não é nem machista e nem feminista. O posicionamento defendido é o equilíbrio, é o meio, ela está no centro. A vontade de Cristo é perfeita, nem está para um lado nem para o outro. E a gente precisa passar isso, porque senão nós vamos ter uma dívida impagável com as futuras gerações, porque as coisas estão saindo dos trilhos, está perdendo o controle mesmo. Quando você administra bem o seu lar, quando você é uma boa mãe, uma boa esposa, você não está fazendo isso só por você, não só pelo seu casamento, mas você é como se você estivesse preparando um roteiro para a vida dos seus filhos, para a história deles, porque eles vão se inspirar, seja positivamente ou negativamente. Se a experiência que eles vivem no lar é positiva, eles vão desejar aquilo, eles vão desejar reproduzir aquele lar, ter aquilo. Mas se é negativa, eles vão olhar para aquilo e vão, não quero isso para mim, eu não quero que seja assim. Eu sempre vi meus pais se portando dessa ou daquela maneira, né? Então, tem pessoas que elas têm uma capacidade de, mesmo submetida a situações drásticas, elas conseguirem reverter aquilo para o positivo. Mas isso não é um dom de todos. Há pessoas que não vão conseguir, né? Que não há exemplo que a gente vê, né, de pessoas que vivem uma situação que você fala, nossa, não tem como dar certo, é só pela misericórdia. E aquela criança, ela vai conseguir crescer, vai se desenvolver e vai produzir um cenário totalmente diferente. Então ela olhou para aquilo e desejou, definiu na mente dela que não era aquilo que ela queria e consegue se sair super bem. Só que a gente tem que ter em mente que isso é uma minoria. É como, né, aquele exemplo, é como um craque de futebol, né? Todos jogam futebol, mas nem todos vão ser aquele craque. Então a gente não pode esperar isso, que todos se saiam bem de situações caóticas. A maioria vai sim desenvolver traumas, dificuldades. Então, se você proporciona um lar harmonioso, amoroso, que seja bom estar ali, que seja gostoso, que a pessoa sinta paz, descanse, a sua criança vai crescendo naquela esfera, naquela sintonia, e ela vai encontrar alguém que também pense daquele jeito, que deseje. E caso ela se envolva com uma pessoa que não tenha os mesmos critérios, os mesmos pensamentos, ela já vai logo se afastar. Fala assim, não, isso não é pra mim. Não é assim que meu pai tratou a minha mãe. Não é assim que a minha mãe se portava. Não é assim que eu quero uma mulher, porque ele já tem uma visão, né? Na minha família a gente tem até uma teoria uma prática, né, que a gente aconselha aos pais a dar flores para as meninas, presenteá-las nos aniversários, para ela se sentir especial, para que no futuro, quando alguém faça alguma coisa, ela não ache que uau, ela vai achar algo, quando ela for, ela vai sentir, não, isso é o papel, eu sempre fui tratada assim, eu sempre fui valorizada, fui reconhecida, que ela não vai se perder por um agrado, por um presente ou por um elogio. Ela vai saber que aquilo é o mínimo que se deve oferecer a ela, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de formar dia a dia pequenas coisinhas, pequenas doses de como é uma família cristã, como é os preceitos de Deus, qual é a vontade dele boa e agradável para nós. Às vezes parece que é difícil, mas é necessário. A nossa missão aqui é essa. E outra coisa, se por algum motivo você se separou, o casal não está mais junto, é difícil, mas você tem que explicar ao seu filho, aos seus filhos, que infelizmente
o caso de vocês não deu certo, não foi possível por alguma dificuldade, né? Por algo que não souberam trabalhar juntos ou por algo de repente que não tinha como suportar, e passar para eles que não precisa ser assim com eles. Orar com eles e pedir a Deus que dê sabedoria para que quando eles tenham o próprio lar, eles consigam uma união duradoura, né? Que não são todos os homens iguais. E não é porque o seu pai foi mal ou o seu pai não se portou como um homem digno que seu esposo também será assim. Não é bom para as meninas terem uma imagem negativa do pai, né? Às vezes isso até atrapalha o contato com Deus, porque se seu pai é mau, é difícil ela olhar para o Pai Celestial. Então, assim, não é bom que façamos alienação parental com os nossos filhos. Talvez ele não seja um bom esposo, não tenha sido um bom marido, mas de repente ele é um bom homem, tem um bom caráter. É claro que tem casos que a gente sabe que às vezes é necessário se manter distante por uma questão de segurança. Mas na maioria dos casos, às vezes a separação é por causa, o problema é entre o casal, não entre os filhos. É um bom pai, é uma boa mãe. Então, assim, preserve seus filhos de joguinhos, não os coloque como barreiro, não use como vingança. Isso faz muito mal para a criança, para qualquer pessoa, para o jovem, e afeta a vida dele. Tem muitos casos que as famílias são cristãos, estão separados. Não tem problema. A questão é como que você vai lidar com isso. Então, não passe esse fardo, essa herança para os seus filhos. Se você não foi bem sucedido, não tem que ser assim com eles. Não passe, né? Sempre diga palavras positivas. Mesmo que você não esteja casada ou que o seu casamento não tenha dado certo e que tenha sido um pleno fracasso, sempre diga a eles que o casamento é bom, sim. O casamento é maravilhoso. O problema está nas pessoas. Às vezes nós nos casamos com uma pessoa que não estava no centro da vontade de Deus e não estava disposto ou não era capaz de desenvolver aquela função. Mas isso não significa que o casamento em si, que uma família formada por um homem e uma mulher, não seja tão bom. É bom, mas se nós erramos, não quer dizer que o outro tem que errar. Pelo contrário, você vai falar assim, olha, você viu, se a criança, o adolescente teve seu presente, você viu as falhas do seu pai. Então você observe bem, para que não repita o mesmo erro que eu. Ou você viu as falhas da sua mãe, que afetou o nosso casamento e não permitiu. Então, sempre você observe na sua futura esposa, na mulher que você vai escolher, se ela não tem os mesmos traços, porque isso pode ser prejudicial. A gente está para ser bênção, para multiplicar, para frutificar, para abençoar os nossos filhos, não para deixar maldição, dizer palavras negativas para eles. Então a gente tem que sempre se policiar com isso, palavras positivas, que eles sim serão abençoados, independente do que tenha vindo antes. Sempre, sempre. Quando se fala na desconstrução da feminilidade, a primeira coisa que a gente vê é o feminismo, né? O ativismo feminismo. E aí não dá para não pensar nelas. Quando começou no século XIX, quando o feminismo ele vem se dividindo em ondas, né? A primeira onda, foi uma luta justa, defendia-se direitos como o direito ao voto, a abolição da escravatura, a criminalização do álcool. Então, assim, eram ideais nobres. Só que na caminhada, é como que se elas tivessem se perdidos. Já na segunda onda, já foi mudando, né? O aborto, os direitos sobre o corpo, e foi se perdendo. E hoje nós estamos no final da terceira onda, entrando para a quarta. Então, assim, não combina. Você não pode ser uma mulher cristã
e feminista. Os ideais do feminismo hoje, da forma que se apresenta, não combina com a nossa fé em Deus. No princípio, quando começaram, sim, eram ideais nobres, que toda família devia defender, mas hoje, nas nossas circunstâncias, não, felizmente não. A questão de liberdade sexual, né, acaba que não. Libertinagem, promiscuidade, orgia, isso não é liberdade sexual, né? Eu acredito que os cristãos, sim, eles têm a sua liberdade sexual ali dentro do casamento de forma honrosa. Até porque nós mulheres devemos saber honrar o nosso próprio corpo, saber que somos templos do Espírito Santo, que somos dignas, que não é qualquer pessoa que pode tocar, sabe? A gente não pode se... Não faz sentido você entrar em uma luta que no final é a desvalorização da mulher, do seu corpo, né? As mulheres não são objetos, não devem ser tratadas como. E essa loucura pelo desejo sexual, né? Você querer satisfazer todos os seus desejos, todas as lascívias, isso acaba não sendo liberdade. Isso, você é escrava dos desejos sexuais. Alguns desejos, eles vão te levar ao fundo do poço. Então, assim, você tem que saber até onde pode ir, até onde é bom para você, até onde é saudável. E não ficar nessa ilusão. Até porque não é necessário isso. A coisa mais importante de uma relação sexual é o amor. Porque o amor é o ingrediente secreto, sabe? Se não houver amor, não vai ser bom. Pode-se usar todos os apetrechos e se virar de ponta cabeça. Se não houver amor, se não houver valorização, se a mulher não for tratada com honra, não vai ser bom. E aí se iludem nessa luta. E às vezes as mulheres até falam assim, mas porque os homens podem, porque os homens estão fazendo assim. E os homens que estão fazendo assim, eles estão errados. E quando a gente vê alguém fazendo algo errado, você não deve desejar algo errado. Não é porque fulano ou ciclano está fazendo errado que eu quero pleitear esse direito e quero fazer também. Não. Se eles são assim, estão fazendo assim, é uma pena, eles estão errando. As mulheres devem ser soberanas e não desejar querer ser igual a homens ímpios que estão perdidos. Essa pauta não serve para mulheres cristãs. Se você é cristão, seus ideais não batem com os ideais feministas. Você tem que se posicionar de acordo com a palavra de Cristo, à luz da Bíblia, e ser referência, sabe, ser inspiração. Você foi chamada para ser esposa, para ser mulher, para ser feminina, para ser doce, para enfrentar as dificuldades e as aflições que teremos nessa vida, né? Que Jesus deixou bem claro. E essas aflições com graça, com doçura, com leveza, e fazer do mundo um lugar melhor, sabe? Não como estão sugerindo. Essa bandeira não é nossa. Não temos nada a ver com isso. Acreditam que a maternidade, que como fosse um cárcere para a mulher, que o matrimônio, que ser mãe, que tudo isso a limita. Isso não é verdade. Pelo contrário, a maternidade, ela fortalece a mulher. Só que aí a mãe já sabe que depois que você tem um filho, é aquela frase, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Você encontra forças que você nunca antes teve. É um privilégio ser mãe. É uma dádiva. Não é uma limitação, sabe? E todos sabem da história de que enfrentarás o parto com dor. E há dores para as mulheres que enfrentam essa possibilidade. Outras vão ter partos mais tranquilos, mas mesmo as que tiveram as piores dores, no minuto seguinte que elas recebem o seu bebê,
Elas se perguntarem a elas, elas passariam por aquilo tudo novamente. Porque o sentir o neném, o seu filho, ver ali uma parte de você, não tem preço. E depois a felicidade mais verdadeira, mais linda, é a da maternidade. É uma felicidade pura, que não custa nada, sabe? Quando você olha aquele bebezinho e você vê aquele sorrisinho assim, aquela felicidade é uma felicidade pura, que eu acho que todo mundo deveria ter o privilégio de experimentar. Claro que existem pessoas que não vão poder ser mãe, mas assim, aqui não tem filhos, é até aconselhável você, se você puder, acompanhe o crescimento e o desenvolvimento de uma criança, porque eles ensinam lições tão nobres para nós, você aprende tanta coisa linda passando tempo com uma criança, sabe? É um privilégio. E outra coisa, a criação dos filhos passa tão rápido, é rápido, você vai piscar, ele já vai estar aí com seus 18 anos e você vai estar desejando outro bebê. É maravilhoso, não tenha medo de ter filhos, não pense que é algo negativo, não pense que o matrimônio te amarra, pelo contrário. Você precisa pedir a Deus que você encontre um esposo que seja um homem de Deus e você vai ver que o matrimônio não vai ser um laço, não vai ser uma prisão, pelo contrário. Existem milhares de homens que são bons esposos, que encorajam as suas esposas, que dão força para elas caminharem, para elas lutarem, para procurar os seus sonhos. Não tem que ser uma competição entre o homem e a mulher para ver quem é o melhor, quem é o mais forte, quem é o mais inteligente. Não, tem que se apoiar, acreditar que são uma só carne. E aí tem que ter sabedoria, se conhecer. Se você vê que o esposo é melhor com finanças, ele vai administrar. Se você vê que a esposa é melhor, não tem problema ela administrar. Procurar o ponto de equilíbrio no que seja melhor para o casal. Começar a olhar como uma sociedade, como iguais. 50%. Que fique bom para todo mundo. Não pode ter essa luta entre os sexos dentro de um casamento. Para ver quem é o mais esperto, quem é o mais inteligente, quem manda mais. Joguinhos. Não. É para ser harmônico, é para ser uma união, é para ser junto, é para dar as mãos e seguir a Cristo. É para ser gostoso, não é para ser uma batalha todo dia. Não. É para ser bom e pode ser maravilhoso, independente de como esteja o seu casamento hoje. Se você levar Cristo, desde que os dois tenham interesse e sejam sinceros, pode ser restaurado. Vocês podem viver anos maravilhosos, independente de tudo que tenha passado. Mas é bom que os dois estejam olhando para Cristo. E aí a importância que a gente sempre aprendeu e ouviu falar sobre o jugo desigual, principalmente para quem está solteiro ainda, para os jovens. Não vale a pena você se unir a uma pessoa que não tem os mesmos interesses que você, que não vê Cristo como você vê, porque isso vai ser um empecilho para toda a sua vida. Isso pode te levar ao fracasso no casamento ou pode te afastar do nosso propósito, que é agradar a Deus e chegar ao céu. Então, assim, não nutra essa esperança de que com o tempo você vai convertê-lo ao Senhor. Isso é muito difícil. É um jogo muito perigoso. Claro que se você já está no casamento assim, aí você vai ter que usar toda a sua fé para convertê-lo verdadeiramente e ganhá-lo pelo seu exemplo, né? Mas não se coloque nessa situação se você ainda não estiver. Espere em Deus, acredite. No momento certo, Deus tem uma pessoa maravilhosa para você, mas tem que saber o tempo certo. Não se apressar. Às vezes tem um ditado que diz assim: quando Deus está prestes a abrir uma porta maravilhosa pra gente, às vezes o outro abre uma janelinha que você quase nem passa, mas você acha que é aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, perseverar, ter fé, ter discernimento, sabedoria para ver com quem você vai se unir. E lembrar que nós somos luzes, somos luz, fomos chamados a iluminar, a brilhar, a transmitir a graça de Deus. Então não faz sentido se unir às trevas, de forma alguma. Tem que procurar uma pessoa que também seja luz.
e que também esteja caminhando na mesma direção que você. Isso é muito importante. Então, para concluir, eu quero dizer que ser feminina às vezes não é tão fácil como parece, mas devemos lutar por isso, porque quando fazemos isso, nós estamos honrando a vontade do nosso Criador, fazendo o que nós fomos chamadas para fazer. E não há nada mais lindo do que você cumprir o seu propósito. Mas é interessante você reconhecer esse propósito, entender. E eu quero dizer também para mulheres ou para qualquer outro gênero que de repente não se identifique e não se sinta, né, tenha desejos que não estão de acordo com a Bíblia, né, seja a mulher por outra mulher, o homem por outro homem, que leve isso a Cristo, leve seus desejos a Cristo, porque os desejos por si só e desejos que não estão de acordo com a vontade de Deus, não é só você que tem. Quase todos temos algum desejo que não está alinhado com a vontade de Deus. E você não é um monstro porque você não tem um desejo que não atende à vontade de Deus. Porque a maioria, para dizer, eu acho que todos temos desejos que às vezes, né, nem sempre é em relação ao pecado sexual, mas são desejos que vão de encontro às vontades de Deus. E o que nos cabe a fazer é lutar contra isso, né? É levar a Deus em submissão. Independente de como você chegou neste cenário, independente do que você, se é sua escolha ou se não é, se você acha que você precisa ter em mente que a nossa jornada aqui é muito pequena. Estima-se que a nossa vida é em torno dos 70 anos, alguns um pouco mais, têm o privilégio de mais, mas a expectativa de vida está aí. Então não vale, por um desejo sexual, você abrir mão da sua salvação, abrir mão do céu, abrir mão de tudo que Deus prometeu, de encontros graciosos, de uma conexão com Ele. Eu recomendo dois versículos que estão em Romanos 8, 38 e 39, que diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, seja qual for o seu empecilho, o seu problema, a sua dificuldade, isso não pode te separar de Deus. E não é porque você tem um desejo que você deve enaltecer esse desejo, dizer, mas eu sinto isso, e aí se afastando aos poucos. Não. Você pode ter esse desejo, mas você não precisa sucumbir a ele. Você pode saber que ele talvez esteja com você por toda a vida, mas se você não sucumbir e se você fazer a vontade de Deus, Deus vai reconhecer e vai te ajudar nos momentos difíceis, nas horas das tentações em que você achar que você não vai resistir. Porque está escrito que Ele não dá uma tentação maior que nós não possamos suportar. Então, assim, não desista da sua caminhada, lute para ser quem você foi feita para ser mulher ou para ser homem, para ser feminino ou para ser masculino, e desempenhar esse papel da melhor forma possível, com glória, com amor, com honra, por mais difícil que seja, por mais que às vezes seja até doloroso, mas Deus está vendo todo o seu sacrifício e você vai receber a recompensa por isso no momento certo, na hora certa. Então, não desista da sua caminhada com Cristo por nada. É isso que eu queria dizer para vocês. Desejo paz, luz, e lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos e quer que todos alcancem a salvação e que todos estejam com Ele para sempre, para uma festa que será eterna e maravilhosa.